O primeiro carro de passeio fabricado em série no Brasil foi feito por ela, usando motor 1.0 de 3 cilindros. Se você pensa que motor 1000, 3 cilindros é coisa nova, hoje tem história. Olá amigos do canal PL, bem-vindos, Sessão Nostalgia começando. Hoje vamos contar a trajetória da DKV e da VMAG no Brasil. Por isso, se inscreva no canal se não for inscrito e já dê o joinha, porque o vídeo de hoje tá bem legal aqui na Sessão Nostalgia. O primeiro ponto desse vídeo é esclarecer que a DKV era uma coisa e a VMAG era outra. A DKV em si foi fundada em 1916 pelo engenheiro dinamarquês Jørgen Skafte Rasmussen, em Saxônia, na Alemanha, e o significado de seu nome era Dampkraftwagen, carro de força a vapor, já que os primeiros produtos oferecidos pela empresa foram pequenos motores a vapor. Apesar de DKW, a pronúncia do nome acabou ficando como DKV, já que em alemão o W tem som de V. Lá também BMW é BMW, né? Curiosamente aqui no Brasil a gente chama DKW de DKV, porque o W tem som de V, né? Acabou ficando DKV. Mas a BMW não, BMW a gente chama mesmo como BMW, não como BMW. Se fosse levar o pé da letra isso daí, teria que ser BMW também, mas no caso aqui não, é só DKV. Isso é uma coisa que eu sempre tive dúvida até quando era pequeno. E outra coisa, porque os carros da DKV tinham o logo da Audi? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei quando era criança. As famosas quatro argolas. Isso acontece porque em 1932, com os catastróficos efeitos da Grande Depressão de 30, o Saxon National Bank, que era uma importante instituição financeira de lá, sugeriu a união da DKV com outras duas grandes empresas do setor automotivo para evitar que elas falissem. E isso foi feito então. Em 32 a DKV se fundiu com a Audi, a Horch e a Wanderer, e juntas deram origem à Auto Union. Durante a Segunda Guerra, boa parte das instalações da empresa foram destruídas. E já no pós-guerra, a DKV, a Auto Union, começou a dar continuidade basicamente nos produtos DKV. A Audi e as demais acabaram saindo de cena momentaneamente porque não eram tão rentáveis. O DKV ele era de fato, vamos dizer assim, o carro-chefe da Auto Union. E foi os DKVs que deram continuidade na produção no pós-guerra. Então a Audi ficou meio que no stand-by ali a partir daquele momento. E lá pra frente, já no ano de 1957, a Auto Union foi comprada pela Daimler-Benz, uma empresa do grupo Mercedes, e que posteriormente em 1964 foi comprada pela Volkswagen, que aí sim deu uma nova fase, que ressuscitou a marca Audi. Tá vendo como as coisas se encontram? A marca Audi, que havia sido paralisada lá no pós-guerra, voltou à vida com a Volkswagen. Mas voltando, isso é basicamente um resumo da trajetória da DKV no modo geral. Vamos voltar agora para a trajetória da VMAG no Brasil. A origem da marca VMAG no Brasil tem início em 1945, como distribuidora de automóveis Studebaker SA, que, como o nome já diz, montava veículos da marca Studebaker. Nos anos 50 também montou caminhões da marca Scania Vabs e tratores Massey Ferguson. No ano de 1952, a razão social da empresa foi alterada para veículos e máquinas agrícolas SA, que logo acabou ficando como VMAG mesmo. No dia 19 de novembro de 1956, num prazo recorde de apenas 3 meses, e com a presença do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, a empresa lançou o primeiro automóvel fabricado no Brasil. Aqui cabe um parêntese, porque em setembro, um pouco antes, a Home Isetta havia fabricado o primeiro veículo, né, fabricado no Brasil, aqui inclusive em Santa Bárbara do Oeste. Mas a Home Isetta não era um carro, né, de passeio realmente, né, por causa das limitações do projeto, aquela porta dianteira. Então, por essa razão, o primeiro carro mesmo acabou ficando considerado como a VMAGette, que nessa época nem VMAGette era denominado como caminhonete VMAG ou caminhonete DKV F91 Universal, derivada do sedã alemão F91 e de sua Woodwagon, produzidos pela Auto Union. Essa caminhonete, entretanto, era montada no Brasil com peças importadas da Alemanha. Ela possuía uma configuração mecânica jamais vista novamente no Brasil. Motor de 900 cilindradas com 3 cilindros que rendia
38 cavalos com tração dianteira, sistema de ignição com uma bobina por cilindro e ciclo de 2 tempos. Apenas 68 unidades foram montadas em 1956, número que subiria para 1.339 em 1957. No ano de 1958, a caminhonete DKV passava a ser baseada no modelo F94 alemão, ficando 12 centímetros mais larga e com um estilo mais moderno. Além disso, novos modelos também eram incorporados à linha. Em março era lançado o Jeep DKV, que tinha tração permanente nas 4 rodas e reduzida, sendo ideal para regiões rurais, e também o sedã de 4 portas, 20 centímetros mais longo do que a perua caminhonete. O ano de 1959 se encerrava com 6.265 veículos vendidos pela VEMAG do Brasil, e com um alto índice de nacionalização das peças, cerca de 95%, o mais alto da época entre as outras empresas, entre todas nacionais. Esse sistema de empresas nacionais fabricando sob licença produtos estrangeiros acontecia também em outras empresas, por exemplo, a Willys, que fabricava o próprio Jeep, e o Gordini, o Dolphine, que eram carros Renault. E o próprio Jeep, como eu mencionei, passava a ter um concorrente de peso fabricado pela VEMAG, mas de peso só no nome, porque ele era cerca de, o Candango, no caso, que nem chamava Candango nessa época, era só Jeep mesmo, ele era cerca de 120 quilos mais leve do que o Jeep Willys. Possuía um assoalho totalmente blindado, suspensão independente, a reduzida podia ser acionada com o carro em movimento. Logo, caiu no gosto do consumidor com a sua cor verde clara, que se tornou característica do modelo. O Jeep brasileiro se fez indispensável em todas as frentes da produção. A campanha pela modernização da lavoura encontrou neste carro versátil um ajudante que não se pode comparar. Em 1960, a cilindrada do motor de 3 cilindros passou para 981 centímetros cúbicos, aumentando a potência para 44 cavalos. Os carros dessa nova série passaram a ser anunciados como DKV VEMAG 1000. Até esse ano, os carros da DKV, como eu já disse, não tinham um nome específico. A Willys Overland, que fabricava o Jeep, passou a questionar juridicamente a VEMAG pelo uso dos nomes Jeep com dois Es, né? Jeep ou Jeep, passou a questionar o uso disso aí. Por essa razão, o Jeepinho da VEMAG passou a se chamar Candango, e também passou por uma restilização, ganhando nova grade e também uma versão mais barata, apenas com tração na frente. Essa daí em específico se tornou o carro mais barato na época, perdia só pro Romizeta mesmo. O modelo caminhonete, que na verdade era perua, passou a se chamar VEMAGETTE, e o sedã ganhou o nome de Belcar. Inclusive, foi o sedã Belcar o primeiro carro testado pela revista 4 Rodas em agosto de 1961. Um dos comentários feitos a respeito do carro após o teste classificava como invejável a aceleração inicial, muito esperto, econômico e também capaz de desenvolver alta velocidade. Em novembro de 1961 acontecia o segundo Salão do Automóvel. Aliás, o primeiro eu já contei uma história interessante, que no Salão do Automóvel no início era realizado lá no Parque do Ibirapuera. No primeiro Salão do Automóvel, um Fusca navegou lá no lago do Parque do Ibirapuera com uma hélice acoplada na polia do Virabrequim. Uma história sensacional. Tem vídeo disso aqui no canal, vale a pena você ver também. Mas voltando agora ao segundo salão, porque na época era anualmente o salão, né? As novidades apresentadas pela VEMAG eram algumas variações da perua VEMAGETTE, como um modelo bem básico e simplificado totalmente chamado de Caiçara, um furgão destinado ao transporte de cargas, e um modelo piquenique destinado para campismo, que era equipado também com uma espécie de toldo e suporte para transportar barco. VEMAGETTE vai sempre bem. Vai bem numa festa. Vai bem nos passeios. Vai bem no trabalho. Moderna na técnica, nas linhas, nas cores. Útil, versátil. VEMAGETTE DKV VEMAG. A qualidade justifica a fama.
Já no Salão do Automóvel de 1962, a Vemag apresentou um belo sedã de 2 portas projetado pelo estúdio Fissori da Itália. Ele usava chassi e mecânica DKV, que já era usada nos demais modelos. O carro agradou bastante quem por ali passou, mas o seu lançamento no mercado brasileiro ocorreu somente em junho de 1964. Aliás, foi também em 1964 que as portas do Belcaire da Vemaguete passaram a abrir como de um carro normal, vamos dizer assim, porque até então, até 63, as portas abriam para frente, né, do tipo porta suicida mesmo. E isso gerava algumas reclamações por parte de alguns clientes. Por essa razão, em 64, então, finalmente as portas começaram a abrir de modo mais convencional. Junto a essa mudança, também teve a adoção do importante sistema Lubrimate, que era um reservatório que você colocava o óleo e ele já fazia a mistura automática do óleo junto com a gasolina no carburador. Até então, o óleo tinha que ser misturado na gasolina no tanque mesmo. O sistema Lubrimate também foi um grande avanço nesse mesmo ano de 64, porque para quem esqueceu, o carro era 2 tempos e por essa, igual moto e Yamaha, por isso também que fazia aquela fumaça toda. Após 6.171 unidades fabricadas, o Jeep Candango era tirado de linha e acontecia o lançamento da versão pracinha da Vemaguete, uma opção mais barata nos moldes da antiga Caissara. A Vemag chegava a 1965 realizando o lançamento da série Rio, em homenagem aos 400 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Mas o grande destaque desse ano foi realmente o esportivo GT Malzone, criado por Rino Malzone. O carro usava mecânica DKV e foi ele que acabou dando origem aos primeiros modelos Puma. Sim, os primeiros Pumas usavam mecânica DKV. Os Pumas com motorzinho a ar surgiram só depois. Embalada por modelos esportivos, também foi nesse período que foi elaborado o modelo Carcará, veículo especialmente concebido para a quebra do recorde brasileiro de velocidade. Desenhado por Anísio Campos, com supervisão técnica de Jorge Letri e apoio de Rino Malzone, o carro começou a ser construído em fevereiro de 1965 na fazenda de Rino em Matão, no interior de São Paulo. Sua carroceria era toda moldada em alumínio. A mecânica de 2 tempos teve sua cilindrada aumentada para 1.089 centímetros cúbicos, que gerava 104 cavalos e usava 3 carburadores. A prova foi realizada no dia 29 de junho de 1966, numa reta asfaltada na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tendo ao volante o piloto Norman Cesare, o Carcará alcançou mais de 214 km por hora de velocidade máxima, tornando-se o recordista sul-americano de velocidade em linha reta. Lá na Europa, ainda em 1965, a Volkswagen adquire o controle acionário da Auto Union, transformando-a em Audi novamente, né? Ressuscitando aquela marca que havia sido meio abandonada ali no pós-guerra. Aqui no Brasil, então, a partir daí começavam os rumores do fechamento da empresa aqui no Brasil. Já nos idos de 1966, a Vemag do Brasil seguia deixando clara sua intenção de continuar independente e produzindo os veículos DKV no país. Em setembro daquele ano, a empresa atingia a marca de 100.000 DKV produzidos. O slogan era pioneira brasileira ainda e sempre. Mas o cerco ia se fechando e em novembro a Vemag anunciava a transferência de 20% de suas ações para a Volkswagen alemã, assim considerando-se a antiga participação Auto Union, também de 20%, a Volkswagen passava então a controlar 40% do controle da Vemag. Em novembro de 1966 era lançada a linha 1967, com as mais profundas mudanças até então e que ironicamente seriam as últimas: nova frente com faróis duplos, novas lanternas, adoção do sistema 12 volts, alternador e novos padrões de estofamento interno. Já no primeiro semestre de 67, a Volkswagen assumia totalmente o controle acionário da Vemag e logo lançou em revistas e jornais anúncios dizendo amplamente que a marca DKV não seria descontinuada, mas sim que as duas empresas juntas ficariam ainda mais fortes. A licença que a Vemag tinha para fabricar produtos DKV aqui no Brasil só ia vencer em 1973, então até lá ela poderia fabricar esses carros. Pelo menos era o que diziam, então tecnicamente era de se acreditar mesmo que os carros da DKV iam continuar em produção. O clima na fábrica indicava que algo novo estava para acontecer. Lá no galpão do Ipiranga, um carro de 4 portas sedã com motor traseiro estava em testes, sendo desenvolvido a partir de um antigo protótipo alemão de 1960, o qual a equipe da Vemag teria incluído mais 2 portas, transformando ele, na verdade, num sedã
sedã de 4 portas. Vocês já devem estar sabendo qual carro que se tornou esse logo depois, né? Ao longo dos meses seguintes, a produção da DKV, da linha DKV, foi sendo diminuída drasticamente mês a mês, até chegar num nível irrisório em outubro de 67. Metade do corpo de funcionários foi mandado embora e a fábrica, as dependências da fábrica foi sendo tomada pela seção de peças e engenharia experimental da Volkswagen. Em dezembro daquele ano, após 11 anos e 110 mil carros, a linha DKV era definitivamente encerrada. O maquinário de peças foi transferido para a DKV Argentina, que ficaria responsável por produzir peças de reposição. A Volkswagen acabou comprando depois essa empresa também e deu na mão de terceiros, e as peças de reprodução eram de péssima qualidade. Isso aí ajudou também os carros da DKV aqui no Brasil a saírem rapidamente das ruas. Até 1976, a VMAG continuava existindo legalmente como uma empresa independente da Volkswagen do Brasil. Aí a Volkswagen acabou vendendo então a VMAG para a empresa Montreal Engenharia, que alterou a razão social da empresa. A partir de 1968, os modelos DKV caíram num abismo de desvalorização que deixaram muitos proprietários furiosos, principalmente os que haviam acabado de comprar o modelo 67. Acabava ali a empresa que fabricou carros com concepções mecânicas jamais vistas novamente na indústria nacional. Até por causa da obsolência em algumas coisas, porque esse por um lado era moderno, né? 1000 cilindradas, 3 cilindros, aquela fumaceira toda por causa do ciclo de 2 tempos não condizia. Já no final dos anos 60 era considerado algo meio antiquado, e para a VMAG fabricar produtos Audi também na época era inviável, então acabou morrendo ali. Os carros acabaram caindo numa desvalorização muito grande e sumiram já durante os anos 70 e 80. A planta lá do Ipiranga, uma parte foi demolida, mas ainda tem algumas ruínas que amargam hoje o total abandono. Esse é mais um capítulo que, infelizmente, na minha opinião, teve um final triste, né? Uma indústria importante que durou mais de 10 anos aqui no Brasil. Ah, sabe o sedãzinho Fissura, aquele sedãzinho de 2 portas, né? O painel dele, ele tinha basicamente o mesmo, a Brasília, se você olhar os painéis, tem o mesmo desenho basicamente do painel do DKV Fissura. Provavelmente o painel da Brasília teve forte inspiração no tabelier do Fissure. E também quando teve aquele grande incêndio em 1970, no final de 1970, na Volkswagen lá, boa parte da ala de pintura da VMAG foi reativada para pintar carrocerias de Fuscas e todos os modelos da marca também. São situações, histórias que nós buscamos resgatar. O nosso canal também está no TikTok, no Instagram, o canal PL Nostalgia Todo Dia. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscreva no canal se não for inscrito, eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até mais, tchau!